Fala turma, Diego França aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês do meu segundo livro 5 estrelas do ano. E é do autor Roberto Denser, que vocês já conhecem por Colapso, mas eu estou falando hoje, para Elisa. Esse livro foi um livro que me prendeu do início ao fim. É um livro pequeno, curtinho, a leitura foi muito fluida e me surpreendeu de um jeito, galera, que como a gente gosta de falar aqui, eu li em uma sentada só. O livro chegou para mim, chegou, mas autografado, que a gente comprou direto com ele. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Vamos ver se vai focar, certo? Não sei se vai focar, espero que foque. Essa capa desse livro é muito bonita. Não sei se dá para ver direitinho aí. Mas vamos lá, continuando falando sobre o livro. O livro chegou e no mesmo dia eu li ele todo. No mesmo dia. Chegou, comecei a ler e não parei mais. Aqui a gente vai conhecer a história de Elisa. Elisa tem o dom para a poesia. Ela é uma poeta muito brilhante. Ela começa com esse dom dela da poesia de jovem. A família dela é uma família dita burguesa, família com grana, então dinheiro nunca foi problema para eles. E ela se descobriu na poesia, se destacou jovem e começou a escrever, começou a publicar e até que uma tragédia aconteceu e findou-se com sua vida. Isso a gente já sabe, o livro já diz isso, certo? Já diz aqui na própria sinopse que ocorreu essa tragédia com ela. Como que ocorreu e o que levou a chegar nesse ponto é o que nós vamos encontrar aqui. E qual foi a sacada do Roberto Denser aqui? Ele não escreveu uma história simples, uma menina jovem que é muito esperta, mas que ao mesmo tempo é uma jovem problema, revoltada das coisas e tal, e um outro jovem também do mesmo esquema, porque essa história em si, se fôssemos levar só para esse lado de menina problema e garoto problema, já tem muita coisa assim, a abordagem seria muito simples. Então ele mudou fazendo em forma de documentário. É como se uma pessoa, um grupo estivesse fazendo um documentário, pegando os depoimentos de cada um, e ele fez isso aqui. Cada capítulo curtinho é um depoimento de alguém. Vou pegar aqui, ó. Tem uma parte que dá para ver bem. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tem os números aqui, os capítulos curtinhos. Cada capítulo desse é um depoimento dos pais, do ex-namorado, tem duas amigas, tem um outro cara que era amigo também, da faculdade, da escola, tem o próprio irmão, tem o editor dela, tem a escritora que fez uma biografia dela anteriormente, e nesse livro, aqui essa história desse documentário, já se passaram anos após a morte dela, e não perdeu o interesse. Os livros dela de poesias continuam vendendo, o pessoal ainda quer saber da história dela, e resolveram fazer um documentário mais aprofundado, falando com todo mundo, tentar pegar alguma coisa que até então não estava na biografia dela. E o ritmo de leitura é muito bom, porque você vai conhecendo desde ali da adolescência, pré-adolescência, quando ela começa a despontar para poesia, até terminar a escola, chegar na faculdade, até chegar lá no momento trágico na vida dela. A gente vai acompanhar tudo isso pela visão dos outros, como os outros viam ela, tanto aqueles que tinham admiração, quanto tem uma que também tinham inveja dela e falar mal dela, mas a gente vai percebendo tudo que ocorria na vida dela e começa a montar um pouquinho, né, esse quebra-cabeça de quem era Elisa. O que ela tinha de bom, que era o dom da poesia, e de atrair as pessoas e tudo mais, e o que ela tinha de ruim, porque ela era uma jovem revoltada, ela bebia, ela não queria estudar, por mais que tirasse notas boas, você tá vendo como você já pega um pouquinho das nuances dela. Eu confesso que eu não tinha lido nada em modelo assim, formato documentário. Só assisti vários documentários durante a minha vida, óbvio, mas ler um livro escrito como documentário, com depoimentos assim, eu não tinha lido nenhum. Foi minha primeira experiência. Eu não sei se vocês já leram algo assim com moldes de documentário? Eu nunca li. E foi o meu primeiro. Confesso que eu gostei muito, gostei demais. Ajudou que a leitura fosse mais dinâmica, porque você vai vendo a mesma história de vida, mas por pontos de vista diferentes, falando da mesma pessoa, mas com olhares diferentes. Isso foi muito bom, muito bom. É, esse insight que o Roberto Denser teve foi sensacional.
porque ele chegou até a comentar no grupo de leitores que ele já estava com essa história na cabeça, já estava com tudo pronto, mas ele não queria fazer uma história simples de, como eu disse, garota problema, garoto problema. Não, era uma história simples, não ia chamar atenção, não ia vender, não ia... A gente sabe, porque é muito básico. Mas essa mudança de trazer para documentário foi sensacional e casou perfeitamente. Comentem aí se vocês já leram algo do tipo ou não, se essa leitura chamou a atenção de vocês. Eu vou deixar os links de compra aqui embaixo, se eu não me engano tem na Amazon e também tem na editora que é o Grifo. Eu vou deixar os dois links. Da Amazon, vocês, se tiver lá na Amazon, vocês comprarem por eles, tem a pequena porcentagem, vocês ajudam o canal. No da Grifo Editora eu não ganho nada, mas vou divulgar da mesma forma, porque é um livro que vale a pena vocês lerem. Eu recomendo demais vocês conhecerem a história de Elisa. É muito reflexivo sobre a vida e tal, para você ver o que a pessoa passou e como os próprios amigos e familiares às vezes não conseguem enxergar tudo. Tem esse pequeno ponto aqui que é interessante no livro. Então, vale a pena. 5 estrelas, fácil. Uma leitura de um dia. É pegar o livro, sentar e ler. É isso, turma. Não deixem de verificar a playlist de resenhas. Lembre-se que todas as minhas resenhas ficam lá reunidas em uma playlist, que aí fica fácil vocês darem uma olhada pelos livros que já passaram aqui no canal. Se você conhece alguém que, por acaso, iria gostar dessa história, conhece alguém que gosta de assistir documentários e tal, manda esse vídeo para ele. Compartilha para ele. Não deixem de verificar se vocês estão inscritos no canal. Então se inscrevam, curtam, comentem e fiquem ligados no canal que ainda vai vir novidades, hein? Eu tenho mais vídeos para gravar. Eu fui na Bienal de Pernambuco, ainda vou compilar os vídeos que eu consegui gravar por lá e vou trazer aqui para vocês, tá certo? Um abraço, turma. Até a próxima. Valeu!